Fala galera, Tazanari, beleza? Minha coluna de jogada 10 de pós-jogo de Flamengo 1, Atlético Paranaense 1 começa agora. O Flamengo consegue sair da arena da Baixada com um empate num jogo que estava fadado à derrota por todas as circunstâncias, né? Primeiro, jogar na arena da Baixada, segundo, time muito modificado e terceiro, que não jogou nada, né? A verdade é essa. Vamos mostrar não, falar, porque eu tô sem, de novo, estou sem streamear, então tem que só dizer quem o nosso querido jardineiro colocou de campo. Lembrando que tem algumas novidades. Primeiro é a volta do Paquetá e segundo é o Léo Ortiz pela primeira vez com o Jardim jogando de volante. E aí com os volantes sem condição de jogo, né, por conta de suspensão, né, o Jorginho e o Everton Araújo, ele coloca o Ortiz de volante. Então ele sai com Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira, Alexandro, Ortiz de volante, Saul, como o pessoal tinha falado, Paquetá, Carrascal, Lino e Pedro. É assim que sai o time do nosso querido jardineiro. Lembrando que o apito iniciou, o Flamengo começou a tomar um calor danado. E aí, voltando a falar, como o meu querido Falso 9 disse na transmissão do Flamengo TV, o Atlético Paranaense usa esse gramado que tem mais de 10 anos que não é trocado, um gramado horroroso, nem a cor verde gramado de sintético é o pior do país disparado, quase como um doping natural, que não é tão natural assim, né? Como uma altitude da vida e tudo. Ele tenta acelerar o jogo logo de cara e o Flamengo cai na Arapuca. Na verdade, mais para um frangaço do Rossi. Aliás, Rossi condiciona, segundo jogo que ele condiciona a tomar um gol, né? Para mim, culpa dele, o segundo gol lá contra o nosso amigo Vitória. E agora um frangaço, sim, tentou, botou para dentro, tá lá Valdir Pérez em 82, a galera mais nova talvez não lembre, contra a Rússia, né? Um frangaço do Rossi, 1-0 aos 9, gol do Speedy Gonzalez, né, o 7 lá. E o Flamengo tomou um calor do início ao fim do primeiro tempo. O Flamengo teve a primeira chance, mais ou menos, que nem foi chance, né? Faz um cruzamento na área, o Carrascal dá uma bola parada, cobra a falta, o Danilo tenta cabecear, ele entra na frente do Léo Pereira, que talvez pudesse mais chance. Nada. Depois o Ortiz acha o Paquetá dentro da área, ele bate cruzado, só que aí bateu muito forte, o Pedro não conseguiu chegar. Uma boa triangulação, na verdade. Primeira triangulação, primeira troca de passe que o Flamengo faz de fato ali, né? E aí Pedro acaba chegando um pouquinho atrasado, mas a bola do Paquetá não foi boa. E aos 40, pra mim, influência clara aí do Klein de simplesmente passar pano num jogador que chega com a sola na canela do Paquetá, que poderia tirá-lo da Copa, né? Deu amarelo e nem ouviu, não ouviu VAR, não ouviu, o VAR não chamou, enfim, sei que não foi. Aliás, Klein, uma arbitragem pra mim, como sempre, caseira, né? Klein é inacreditável, enfim. O fato é que o Flamengo seguiu, agora com um pouco menos, perto do final do primeiro tempo, com um pouco menos de calor, né? E acaba o primeiro tempo, 1-0 o Atlético Paranaense. O nosso querido amigo, meu Deus do céu, Jardim volta igual, né, o time. E aí o time tem uma boa jogada logo no início, um cruzamento na área do Lino, muito bem do lado direito. A bola passa por todo mundo, o Carrascal cabeceando travessão. Aí depois só ali foi só marretada, né? O Atlético com algumas chances, o Flamengo tentando, mas assim, ainda muito incipiente. Aos 12, uma bola do Alexandro, que ele acha o Alexandro, uma bola metida pro Alexandro cruza. Cara, o Pedro raspa na bola, ela sai. O Flamengo seguiu sofrendo. O nosso querido Viveiro, já que porque é um azougue, né? Aliás, é um bom atacante. Podia ir ano que vem atrás dele. De repente aí, segundo reserva do Pedro, enfim, sei lá. O fato é que o cara é um azougue, meu amigo. Que ele sofreu a zaga do Flamengo, que o Léo Pereira e o Danilo Cuica roncou pra ele, não foi brincadeira. Ele me perde um gol, porque ele tenta 3 dentro sozinho, o Rossi, ele chuta em cima do Rossi, chuta de novo o Rossi pega, chuta de novo o Rossi pega e depois chuta pra fora, assim, um negócio inacreditável. Depois teve um outro lance, bola na trave também, um chute de fora da área, a bola explode no travessão.
Só que aí, meu amigo, o, o que parecia impossível acontece. Aí ele bota o Bruno Henrique, ele bota o Cebolinha, que eu não faço ideia porque que o Cebolinha entrou no campo. Aliás, com todo respeito aqui ao Cebolinha, cara, não tem nenhuma condição mais de jogar no Flamengo. Já vou falar aqui, fazer um parênteses aqui. Ó, se o Grêmio não tiver grana pra pagar, empresta, deixa emprestado por 3 anos lá até acabar o contrato. Uma merda, não serve pra nada. Tudo bem que de repente o Jardim pudesse botar no lado esquerdo, talvez melhorasse. Não fez nada, entrou, era um homem a menos ali do lado direito. Ainda atrapalhou as subidas do próprio Varela. E aí depois o Léo Ortiz cansa, ele bota o Royal no lugar do Léo Ortiz, o Varela vem jogar de meio, o Royal joga. E aí o Flamengo começa a achar algumas jogadas. Algumas jogadas. E aí, cara, num lance. Aí o Atlético Paranaense já tava parecendo, tava cansado. Isso por volta dos 30, 35. E um lançamento absurdo do Léo Pereira. Absurdo. Eu acho que esse lance, se o Celote tinha alguma dúvida, ele tirou hoje. Porque a metida de bola que ele dá pro Bruno Henrique, que ele entra e cruza certinho pro Pedro fazer o que ele não fez anteriormente no cruzamento do Alexandre, é brincadeira. Gol, o Flamengo empata aos 38. Um lançamento absurdo de novo do Léo Pereira. E aí o Flamengo tem um contra-ataque que quase vira o jogo, tá? Aí tem um escanteio, tem 3 escanteios seguidos. Pô, uma bola do Royal de cabeça quase virou, bate no jogador do Atlético Paranaense, sai. O outro, o Santos tira e quase sai o gol, enfim. Só que aí, aos 47, o Danilo recebe o segundo amarelo e é expulso. E o Flamengo toma aquele calorzinho final, mas sem muito desespero. Acaba levando aí um pontinho para casa. O Palmeiras tinha empatado com o Cruzeiro. O Flamengo podia, se vencesse, tirar 2 pontos a diferença. E aí nem precisaria contar com o jogo do Mirassol, por exemplo, a passar o Palmeiras, se fosse o caso. No domingo, inclusive, né? Mas não, empatou também. Então tá ali a mesma coisa. O Flamengo pega o Estudiantes na quarta, mas pega o Palmeiras no sábado. Esse é um jogaço. Esse é o jogo. E aí o Flamengo vai estar inteiro. Ainda tem o jogo do Mirassol, então assim, em pontos perdidos o Flamengo pode passar, se vencer o Palmeiras, passa o Palmeiras como líder e termina. Depois pega o Curitiba em casa. O Curitiba tá fazendo uma boa campanha, deu um pau no Santos, 3-0 lá na Neoquímica Arena. Jogo difícil também, mas em casa. Então a chance do Flamengo de repente terminar com uma das metas que o Flamengo tem até a Copa do Mundo era terminar essa fase do Brasileiro em primeiro e classificado para a Libertadores. Pode ser que isso aconteça, tá? Falando aqui do jogo em si, foi um jogo muito ruim, achei muito ruim, mas assim, eu acho que tem algumas condicionantes. Primeiro, tomar aquele gol logo no início condiciona. Segundo, o gramado é uma merda, a bola carambola o tempo todo. Os jogadores estão sofrendo para dominar. Enfim, também é um doping a favor do Atlético Paranaense, que faz um jogo muito físico, né, muita velocidade também, a bola anda muito nesse piso. O time muito mexido, é fato, né, os volantes praticamente que não jogam juntos, ou nunca jogaram juntos, né, o Saul voltando de contusão, o Léo Ortiz fez uma boa partida, eu achei, meteu umas bolas e tudo mais, sai cansado, não era pra menos, né, fez uma boa partida e cansou, mas assim, eu acho que volantes todos reservas, enfim, o time sofreu um pouco. Talvez tivesse o time cheio, o Jorginho, Everton Araújo, time cheio de fato, talvez o resultado fosse até de vitória, tá? Mas o resultado de empate nas condições que estavam, como se apresentou, foi um bom resultado. Não é um resultado ruim, é um resultado ok. Assim, o Flamengo podia melhorar, tirar um pouco mais a diferença do Palmeiras, poderia. Mas tudo bem, tá dentro do esperado. Se perder seria ruim, eu acho. Se perdesse, aí o Palmeiras tiraria um ponto, botaria um ponto. Mas não. Tudo igual. Vamos para sábado que vem o jogo do Brasileiro, para poder diminuir mais a distância e pegar depois o Mirassol ou Curitiba. Acho que o Mirassol só vai jogar depois, podendo de repente até terminar essa fase do Brasileiro antes da parada da Copa como líder do campeonato, beleza? É isso, não vou dar nota, acho que a nota como todo, o time como todo, pra mim o Rossi, pra mim um frangaço,
condicionou todo o jogo. E aí não tem. Aí, cara, assim, eu adoro o Rossi. Acho que o Rossi, pô, salvou a gente pra caramba. Ele é um goleiro que erra menos do que acerta. Pô, tem. Cara, mas esse tipo de erro aí não pode, cara. Um goleiro desse nível não pode. Sabe, assim, e já é o segundo jogo que ele dá uma paçocada dessa, sabe? O outro foi tentar sair lá de caçar borboleta lá no jogo contra o Vitória. Não que também achasse que. Mas falhou também, então precisa ficar de olho. Precisa ficar de olho em um ponto de atenção aí. Mas acho que no final, principalmente a vontade do time, eu acho que foi o que mais foi bacana aí nesse ponto, né? A metida de bola do Léo Pereira, o cruzamento do Bruno, certeiro, o Pedro fazendo um gol, a partida do Léo Ortiz, enfim, todo mais. A volta do Paquetá, apesar disso, no final ele praticamente some, porque de fato, fisicamente, ele não tá bem ainda. Se doou até o final também, eu acho que tem que ser louvável isso. No mais, eu acho que a gente sai com ferimentos leves, poderia ter sido muito pior. E lembra que a gente falou que essa toada do Flamengo agora, dessa parte que tinham jogos pesados fora, o Flamengo praticamente passou ileso aí, né? Fora o Vitória, Copa do Brasil, que também, se você pensar bem, não sei, eu não vou dizer isso, tá? Não dá pra dizer, mas se você olhar, cara, de repente nem é tão ruim ter saído, né? Isso é óbvio que é ruim, ninguém gosta de perder, mas como eu falei, é a competição que tem menos importância e vamos atrás da que tem importância, perfeito. Mas eu acho que no todo, nessa parte, né, nessa fase antes de pré-copa, que o pessoal falou, e agora só vai ter pedreira? Cara, passamos liso. Tem o jogo contra o Palmeiras, tem o jogo Estudiantes na quarta, que é um jogo difícil, mas o Flamengo pode garantir a primeira colocação se empatar, se vencer, pode de repente já ir para o jogo contra o Cusco, para garantir o primeiro lugar geral, que seria fantástico, né? E tem o jogo contra o Palmeiras, que é o jogo que tá todo mundo esperando para ver. Beleza? É isso. Coluna de Jogada 10 aí. Espero que vocês tenham gostado. Até quarta-feira, depois do jogo de Estudiantes. Beleza? Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.